Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre direito eleitoral. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QConcursos. Você está no canal do YouTube do QC. Hoje nós conversaremos sobre disposições penais, tópico presente no edital de analista judiciário, área judiciária. Se você chegou aqui sem material, não tem problema, ele está no link na descrição do vídeo, ou ainda no blog Professora Raquel Tinoco, ou ainda no link na bio do Instagram, @Prof. Raquel Tinoco. Não haverá interação ao vivo, esta aula é gravada, mas nem por isso você não possa tirar as suas dúvidas. Você pode sim, basta encaminhá-las para o blog Professora Raquel Tinoco ou ainda para o direct do Instagram, @Prof. Raquel Tinoco. Então já compartilho a tela com você, porque você está na série Revisão de Direito Eleitoral, conversando comigo sobre disposições penais. E nós vamos começar esta nossa conversa a partir do conceito de crime eleitoral trazido pelo glossário do TSE. Glossário do TSE, crime eleitoral, crimes eleitorais são todas as condutas levadas a efeito durante o processo eleitoral. Atenção, olha o momento da ilicitude. Então, são assim crimes eleitorais todas aquelas condutas levadas a efeito durante o processo eleitoral e que, por atingirem ou macularem a liberdade do direito de sufrágio em sua acepção ampla, ou mesmo os serviços e desenvolvimento das atividades eleitorais, a lei as reprimiu, infligindo a seus autores uma pena. Consistem, desta forma, em condutas delituosas que podem se revelar nas mais diferentes formas, indo desde aquelas que conspurcam a inscrição de eleitores, impedem, atrapalham a inscrição dos eleitores, a filiação a partidos políticos, o registro de candidatos, a propaganda eleitoral, a votação, até aquelas que violam a apuração dos resultados e diplomação dos eleitos, ou seja, condutas ilícitas que atacam todo o processo eleitoral. Crime eleitoral, conduta ilícita, tipificada como crime na lei eleitoral e que ocorre durante o processo eleitoral. Onde estão previstos os crimes eleitorais? Será que eles estão apenas no Código Eleitoral? Nada disso. Os crimes eleitorais estão previstos no Código Eleitoral, mas também em leis eleitorais, como, por exemplo, a Lei 6091 de 1974, que também está presente no edital de analista judiciário, área judiciária, que é aquela lei que trata do transporte e alimentação de eleitores no dia da eleição. Crimes eleitorais no Código Eleitoral, artigo 289 ao 354-A. Além de estarem previstos no Código e na Lei 6091 de 1974, você também tem previsão de crimes eleitorais na Lei 6996 de 82, na Lei Complementar 64 de 1990, na Lei 9504 de 1997. Como você sabe, o direito eleitoral é um ramo do direito público com procedimentos próprios. É um ramo autônomo do direito público. E, na realidade, eu só vou buscar a fundamentação, eu só vou me socorrer de outras normas legais com a omissão, com a lacuna no direito eleitoral. Então, sim, nós temos o direito penal eleitoral, assim como temos o direito processual penal eleitoral. Então, vistas as normas legais que trazem a previsão de crimes eleitorais, quais são as sanções imputadas? Os crimes eleitorais recebem penas específicas que podem variar desde a prestação de serviço à comunidade até a privação de liberdade. Pena mínima, artigo 284 do Código Eleitoral. Sempre que este código não indicar o grau mínimo
entende-se que será ele de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a pena de reclusão. Então, 15 dias para a detenção, 1 ano para a reclusão, quando o próprio Código Eleitoral não indicar o grau mínimo a ser imputado. Qual é a competência para a apuração? Fica a cargo de quem? O apurar a conduta ilícita em âmbito penal. Estamos falando da atividade policial. Qual é a polícia responsável para a apuração do ilícito penal eleitoral? Quem vai trazer essa definição de forma muito clara é uma resolução do TSE. Nós temos sempre utilizado aqui resoluções do TSE que servem de embasamento, elas auxiliam no entendimento. Então, dessa vez, nós vamos utilizar a resolução 23.640 de 2021. Veja o que ela traz. A Polícia Federal exercerá com prioridade e não com exclusividade. Então, atenção, a Polícia Federal exercerá com prioridade sobre suas atribuições regulares a função da Polícia Judiciária em matéria eleitoral. Então, em regra, a Polícia das Eleições, a polícia que vai atuar coibindo, reprimindo, investigando, apurando os fatos relacionados ao ilícito penal eleitoral é a Polícia Federal. Mas essa atividade não é exclusiva dela. Veja, preferencialmente, eu terei atuando nessa esfera a Polícia Federal, mas a resolução já complementa. Quando no local da infração não existirem órgãos da Polícia Federal, a polícia do respectivo estado terá atuação supletiva. Terá atuação supletiva. De quem estamos falando, então? Da Polícia Civil. Então, quer dizer que a Polícia Civil também poderá investigar, ela também poderá investigar ilícitos penais eleitorais? Sim, a Polícia Civil também poderá investigar ilícitos penais eleitorais de forma supletiva, porque a atividade cabe preferencialmente à Polícia Federal. A gente costuma dizer que a Polícia das Eleições é a Polícia Federal. Continuando aqui, a ação penal eleitoral, todos os crimes, todos, atenção, todos os crimes eleitorais são de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes eleitorais são de ação penal pública incondicionada, mesmo os crimes contra a honra. Nós não temos, por exemplo, ação penal privada eleitoral. Não. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer, então, que o titular da ação penal eleitoral é o Ministério Público Eleitoral. Veja que quem traz essa previsão é o próprio Código Eleitoral, no artigo 355. As infrações penais definidas neste código são de ação pública, justamente por causa da natureza do direito de sufrágio, justamente por causa da natureza dos atos ligados à realização das eleições, à proteção do processo eleitoral, à proteção do eleitor. Então, protege-se, na realidade, o próprio regime democrático, protegendo toda a formalidade para as eleições e aquele que está ali exercendo os seus direitos políticos. Por isso, todos os crimes eleitorais são de ação penal pública incondicionada, cuja titularidade cabe ao Ministério Público Eleitoral. O titular da ação penal eleitoral é o Ministério Público Eleitoral. Não há previsão de crime culposo, mas apenas de crime doloso. Não há previsão de crime culposo, mas apenas de crime doloso. Então, estamos fazendo aqui uma abertura com algumas características relacionadas ao direito penal eleitoral, porque o nosso principal tópico hoje é o direito processual penal eleitoral, certo?
Esse é o nosso principal objetivo. Mas viemos aqui introduzindo com alguns aspectos do direito penal eleitoral. Então, como eu disse a você, logo no início da conversa, o direito eleitoral é um ramo do direito público, um ramo autônomo do direito público que possui suas próprias regras, seus próprios procedimentos. E assim, ele possui o chamado direito penal eleitoral. Inclusive, já citei aqui os artigos da legislação eleitoral, onde você tem a tipificação de condutas consideradas como condutas criminosas. Mas isso quer dizer, então, que eu não poderei, de forma alguma, aplicar em um procedimento ou em um caso concreto eleitoral o direito penal e o direito processual penal comum? Será? Ora, o próprio Código Eleitoral vai responder a sua dúvida. Ele vai dizer aqui que essa legislação poderá ser aplicada de forma subsidiária. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei as regras gerais do Código Penal. Nos crimes eleitorais cometidos por meio da imprensa, do rádio ou da televisão, aplicam-se exclusivamente as normas deste Código Eleitoral e as remissões a outra lei nele contempladas. Assim como eu aplico o Código Penal brasileiro, eu também vou aplicar na lacuna, na omissão, o Código de Processo Penal. Exatamente. Então, de forma subsidiária, como fontes indiretas do direito eleitoral, eu vou aplicar tanto o Código Penal brasileiro quanto o Código de Processo Penal, certo? Tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal. É a aplicação subsidiária da norma penal, Código Penal e Código Processual Penal brasileiro. Outra coisa, admite-se aqui, já que estamos diante de ação penal pública incondicionada, a ação penal privada subsidiária da pública? Então, quedando-se inerte o Ministério Público, deixando ele de requisitar diligências, deixando ele de oferecer denúncia, deixando ele de requerer o arquivamento, aplica-se, então, nesse caso, a previsão da ação penal privada subsidiária da pública? Sim. Sim, o próprio Código Eleitoral traz de forma não expressa, mas de forma subentendida, a possibilidade de representação, de provocação em relação à inércia do Ministério Público. Então, jurisprudência admite ação penal privada subsidiária da pública. Cabimento de ação penal privada subsidiária no âmbito da Justiça Eleitoral por tratar-se de garantia constitucional prevista no artigo 5º. No artigo 5º da Constituição da República, inadmissibilidade da ação penal pública condicionada à representação do ofendido em virtude do interesse público que envolve a matéria eleitoral, viu só? Então, a ação penal pública incondicionada admitida na inércia do Ministério Público, a ação penal privada subsidiária da pública, não esqueça, só é admitida a ação penal privada subsidiária da pública se o Ministério Público não agir dentro do conjunto de atribuições que são da própria instituição. Então, nesse caso aqui, não solicitou ou determinou a realização de diligências, não requisitou diligências, não ofereceu denúncia, não requereu o arquivamento. Então, nesse caso, cabe sim ao ofendido provocar o Ministério Público, a vítima provocar o Ministério Público para que ele possa, enfim, agir. Então, é ação penal privada subsidiária da pública. Sigamos aqui. Do processo das infrações, artigo 355 do Código Eleitoral. Agora sim,
Vamos falar sobre o processo penal eleitoral. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou, ou seja, do local da infração. Estamos diante da notícia crime, da notícia do crime. Então, qualquer cidadão tomou conhecimento de ilícito cometido dentro daquela circunscrição, pode sim levar esse fato ao juiz eleitoral competente, ao juiz eleitoral que presta jurisdição ou que exerce jurisdição sobre aquele território. E aí cabe ao juiz eleitoral, de acordo com o Código Eleitoral, decidir o que fazer. Se ele remete ao Ministério Público Eleitoral ou se ele remete diretamente à Polícia Federal para a apuração dos fatos. Então, notícia crime prevista aqui. Cabe ao cidadão comunicar ao juiz eleitoral qualquer infração penal de que tiver conhecimento. Inquérito policial eleitoral, vou utilizar mais uma vez como suporte a Resolução 23.640 de 2021. O inquérito policial eleitoral será instaurado de ofício pela autoridade policial ou por requisição do Ministério Público Eleitoral ou por determinação da Justiça Eleitoral, certo? Então, será instaurado de ofício pela autoridade policial, por requisição do Ministério Público Eleitoral ou por determinação da Justiça Eleitoral. E aí, lembra que nós conversamos há alguns slides atrás que todas as vezes em que você não tiver a previsão expressa no texto da norma eleitoral, você pode se valer subsidiariamente da norma penal comum? Então, nós temos alguns prazos previstos aqui na resolução que não estão previstos no Código Eleitoral nem em leis eleitorais. Por isso, a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preventivamente, o inquérito policial eleitoral será concluído em até 10 dias, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Agora, se ele estiver solto, o inquérito policial eleitoral será concluído em até 30 dias. Veja, esses prazos não estão previstos no Código Eleitoral. Estes prazos não estão previstos em leis eleitorais. Então, na realidade, eu vou utilizar subsidiariamente o Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, artigo 10, sendo aplicado aqui na apuração penal eleitoral. Saímos então da fase de investigação, chegamos à ação penal eleitoral. Então, relatório daquele que preside a apuração, relatório da Polícia Federal ou relatório da Polícia Civil, atuando em caráter supletivo. Esse relatório, junto com os autos de apuração, seguem ao Ministério Público Eleitoral. Então, este relatório e os autos, junto aos autos de apuração, segue ao Ministério Público Eleitoral. Então, aqui está. Ministério Público Eleitoral, se for o caso, oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 dias. Mas, professora, esse prazo de 10 dias, ele será sempre utilizado, esteja o réu solto, esteja o réu preso? Sim, porque eu estou diante de uma norma especial. Eu estou diante de regras especiais. Então, essas regras especiais vão se sobrepor sobre as demais regras. Então, não interessa se ele está preso, não interessa se ele está solto. O prazo para a denúncia do Ministério Público é de
10 dias. Você viu que na lacuna eles se utilizaram do Código de Processo Penal com prazo diferenciado para o réu solto e réu preso. Aqui não. Aqui quem está dizendo o prazo da denúncia sem fazer essa distinção é o Código Eleitoral. Então, prazo de 10 dias, esteja ele preso, esteja ele solto. Mas e se o Ministério Público entender que não é caso de denúncia? Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao procurador regional. Estamos diante de um procedimento análogo ao previsto no Código de Processo Penal. Veja, nesse caso aqui, a remessa está sendo feita ao procurador regional eleitoral. Tome cuidado, tome cuidado. Lá no Código de Processo Penal, eu tenho a remessa ao Procurador-Geral de Justiça. Aqui estamos falando de atividade eleitoral, representante do Ministério Público Eleitoral, junto ao primeiro grau, promotor eleitoral. Representante do Ministério Público Eleitoral, junto ao segundo grau, procurador regional eleitoral. Então, se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao procurador regional eleitoral e este procurador pode oferecer denúncia, ele pode oferecer a denúncia ou ele pode designar outro promotor para oferecê-la ou ainda ele pode insistir no pedido de arquivamento e, nesse caso, o juiz estará obrigado a atender. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. Estamos falando, então, de ação penal eleitoral, inquérito concluído, relatório encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, analisando todos os fatos, decide não denunciar e faz o requerimento de arquivamento, porque nesse momento o Ministério Público pode pedir mais prazo, caso o relatório não seja um relatório conclusivo, então ele pode pedir mais prazo, ele pode denunciar ou ele pode requerer o arquivamento. Ele pode pedir mais prazo com a determinação ou a requisição de diligências, de providências, a fim de que aquela investigação seja conclusiva, certo? Ou ele pode denunciar, oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento. Então, nesse caso, requereu o arquivamento, encaminhou ao juiz eleitoral para que ele determine o arquivamento, discordando do MP, o juiz. Então, nesse caso, ele vai encaminhar os autos ao procurador regional eleitoral. E aí o procurador regional eleitoral pode ele mesmo denunciar, designar outro representante do Ministério Público para oferecer a denúncia ou ainda insistir no arquivamento. Agora, caso o Ministério Público decida pela denúncia dentro do prazo de 10 dias, recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do Ministério Público. Então, recebida a denúncia, o juiz designa dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do MP. O réu ou o seu defensor terá o prazo de 10 dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Então, veja, denúncia em 10 dias, alegações preliminares também
no prazo de 10 dias. Encerrado o prazo da defesa prévia, ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público, as deferidas ou ordenadas pelo próprio juiz, abrir-se-á o prazo de 5 dias para cada uma das partes, a fim de que apresentem as alegações finais. Então, denúncia em até 10 dias, alegações preliminares em até 10 dias, alegações finais no prazo de 5 dias. Alegações finais no prazo de 5 dias. Decorrido o prazo de alegações finais e conclusos os autos ao juiz dentro de 48 horas, então, encerrado o prazo para alegações finais, conclusão em 48 horas e cabe ao juiz proferir a sentença no prazo de 10 dias. Então, mais um prazo acrescentado aqui, 48 horas para a conclusão, 10 dias para a sentença. Das decisões finais de condenação ou absolvição, cabe recurso para o Tribunal Regional a ser interposto no prazo de 10 dias. 10 dias para o recurso de apelação criminal. É uma das exceções ao prazo universal de 3 dias dos recursos eleitorais. Aqui eu estou diante do recurso denominado apelação criminal, com prazo de 10 dias. Concluindo então o rito, se a decisão do Tribunal Regional Eleitoral for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que deverá ser feita no prazo de 5 dias, contados da data da vista ao Ministério Público. Então, vamos lá. Recapitulando, denúncia em até 10 dias, denúncia em até 10 dias, alegações preliminares no prazo de 10 dias, alegações finais no prazo de 5 dias, concluído o prazo de alegações finais, 48 horas a conclusão para a sentença em 10 dias. Contra a decisão, seja de condenação, seja de absolvição, cabe recurso no prazo de 10 dias. E aí, julgado o recurso pelo Tribunal Regional Eleitoral, os autos serão devolvidos à instância inferior, à primeira instância, nesse caso, para a execução da sentença condenatória. Para a execução da sentença condenatória. Veja, se a decisão do TRE for condenatória, baixarão os autos para a execução, que deve ocorrer no prazo de 5 dias a contar da vista do Ministério Público, a contar do prazo do Ministério Público para que ele tenha vista e possa tomar pé daquela situação. Veja, agora, quem ou a quem cabe o processo ou a que órgão cabe o processo e julgamento das ações penais eleitorais? A Justiça Eleitoral, salvo prerrogativa de foro. Então, professora, aplicam-se aqui as regras relacionadas à ação penal privada subsidiária da pública e a Lei 9.099, quando estamos diante de infrações penais de menor potencial ofensivo, que é a regra quase que geral em relação aos crimes eleitorais. Então, eu vou aplicar as regras da Lei 9.099 nos crimes eleitorais? Sim. Por exemplo, a transação processual, eu vou aplicar sim. Aplicam-se as regras no que couber, as regras da Lei 9.099 aos crimes eleitorais, mas a competência para o processo e julgamento continua sendo da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não vai declinar a competência, porque, segundo a Lei 9.099, o processo e julgamento dessas ações cabe aos juizados especiais. Nesse caso, não. Eu vou buscar lá as regras, eu vou aplicar ritos
certo? Mas a competência continua sendo da Justiça Eleitoral. Então, cabe à Justiça Eleitoral, no processo e julgamento de qualquer crime eleitoral, salvo prerrogativa de foro, certo? Salvo prerrogativa de foro. E é isso que nós vamos analisar agora. Competência para o processo e julgamento. Código Eleitoral traz a competência do Tribunal Regional Eleitoral, compete aos tribunais regionais processar e julgar originariamente os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 96, inciso 3º, traz uma redação mais abrangente. Compete privativamente aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, em se tratando de crime eleitoral cometido por juízes estaduais, juízes do Distrito Federal, Justiça Eleitoral. Cometidos por membros do Ministério Público Estadual, por exemplo, Justiça Eleitoral. Certo? Juízes eleitorais também são competentes para o processo e julgamento dos crimes eleitorais cometidos por aqueles que não possuem prerrogativa funcional. Processar e julgar compete aos juízes. Os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do TSE e dos TREs, competência residual. Não é competência do TSE, não é competência do TRE, é competência do juiz eleitoral. Em relação à competência do Tribunal Superior Eleitoral, ela foi esvaziada pelo texto da Constituição da República. Então, Tribunal Superior Eleitoral, hoje, não possui competência penal originária. Ele não possui competência para o processo e julgamento originário de ações penais. Por quê? Porque prevalece o texto constitucional. Texto constitucional em relação à competência do STF e do STJ. Compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Crime comum, aí leia-se também crime eleitoral. Como a Constituição da República não fez diferença entre crime comum e crime eleitoral, mas apenas em relação aqui, nesses dispositivos, ao crime comum e ao crime de responsabilidade, entende-se que crime eleitoral esteja dentro de crime comum nessas situações específicas. Artigo 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar originariamente nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes crimes comuns e nos de responsabilidade, os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do DF, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os dos Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Então, sim, deslocou-se aqui a competência eleitoral para o STF e para o STJ. Conversamos, então, mais uma vez sobre direito eleitoral, hoje, disposições penais. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada, QC. Até nosso próximo encontro.